Olá, tudo bem? Vocês lembram que a Anatel tinha dito que poderia suspender a venda da Oi Imóvel? Vocês se recordam disso, não é? Muito bem. Depois daquela fala estapafúrdia, da declaração, né, estapafúrdia do presidente da Anatel, imagine, depois veio uma nota onde a agência diz que descarta reverter a venda da Oi Imóvel. Ora essa, hein? Que surpreendente. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe também no Instagram, Viver de Renda Canal. A Anatel diz que pretende contestar os pedidos de Claro, TIM e Vivo com relação à reconsideração dos valores de referência de oferta, chamada ORPA, para roaming, conforme os remédios determinados pelo CAD por conta da aquisição dos ativos móveis, os ativos da Oi Imóvel. A matéria está sob relatoria do Conselho Arthur Coimbra, é bastante aguardada pelas teles por conta do impasse que ficou estabelecido após a cautelar da Justiça Federal que suspendeu as ORPAs. Na agência, o foco continua em reverter a liminar, segundo já foi dito pelo presidente Carlos Baigorre. As teles procuraram semana passada a agência para esclarecer a preocupação em que o processo poderia desembocar em uma revisão da venda do imóvel, né? Porque foi isso que o presidente da Anatel disse, que ele ia suspender a venda do imóvel. Esclareci que o desfazimento da operação não é algo que estamos executando ou considerando executar, disse então o conselheiro que os atendeu, né? Mas isso é muito interessante, né? Como é que algo assim, uma aberração dessa é proferida pelo presidente da Anatel. Aí o conselheiro Arthur Coimbra acabou colocando panos quentes e dizendo que a Anatel não está pensando em desfazer a venda do imóvel. Seria um caso de polícia, né? Seria um caso de polícia. Mas enfim, o que é importante? Ele disse, esclareci que o desfazimento, o Arthur Coimbra falando, esclareci que o desfazimento da operação não é algo que estamos executando ou considerando executar, né? Então fica aí uma pá de cal neste assunto, nesta bobagem que foi dita e que, a meu ver, foi apenas combustível para a especulação que estava naquela semana sendo colocada no fogo alto, né? No fogo alto. Aí ele disse que o ponto é técnico, não é de desacordo, é técnico por entender que o custo precisa ser considerado para redesenhar o remédio. Na última década era o modelo top-down e agora a Anatel decidiu inovar com o bottom-up. Esse é o ponto que vamos discutir nesses dias, mas não há estresse na operação, nem relação com a autoridade, declarou o presidente aí, o vice-presidente de Assuntos Institucionais e Regulatórios da TIM, Mário Girassoli, que tem defendido aí a TIM e o seu ponto de vista, né? A empresa entregou à Anatel um novo documento no dia 29 de julho. Ele acredita que o regulador deverá decidir se aceita ou não essa posição. Muito bem. Aí, o que aconteceu depois disso, né? Que vale a pena a gente continuar acompanhando. A Justiça Federal, ela manteve a cautelar que suspende a ORPA de roaming da TIM. Então, a Justiça Federal decidiu manter a suspensão da ORPA, né? A Justiça Federal decidiu manter a cautelar que suspende da oferta de referência de produto de atacado a ORPA de roaming da TIM na decisão do dia 8 no dia 8 agora de agosto, né? O juiz Francisco Alexandre Ribeiro disse que a Anatel teria omitido a participação e a defesa das operadoras no Acórdão 213/2022 e no Ato 8.822/2022, que determinou o preço mínimo das ORPAs das 3 teles, junto com a Claro e Vivo, como remédio para aquisição da Oi Imóvel. Segundo o juiz, teria havido arbitrariedade por parte do regulador a não permitir as teles que poderiam
ter impacto negativo no faturamento a possibilidade de apresentar argumentos contra o ato. Nenhuma das alegações apresentadas pela Anatel em sua manifestação preliminar tem o condão de justificar o injustificável, disse o juiz. O vilipêndio das garantias constitucionais, do contraditório e da ampla defesa, disse o magistrado. A arbitrariedade da Anatel não só é perceptível pela simples leitura dos termos do acórdão e do ato administrativo ora impugnado, no bojo das quais não se vê a mais tênue menção à participação processual da requerente TIM ou das outras telefônicas interessadas, como ela é absolutamente confessa e está retratada na manifestação prévia apresentada pela Anatel a este juízo, destacou Ribeiro na decisão. A cautelar fica então valendo até o pedido de reconsideração da TIM ser definitivamente apreciado. Dessa forma, fica retificada a decisão cautelar, suspendendo a oferta, pelo menos no caso da TIM. Para claro e vivo, a liminar obtida na Justiça Federal, que também tinha tido o efeito de suspensão, havia perdido o objeto após o pedido de reconsideração feito no âmbito administrativo da própria Anatel, ter sido negado na última reunião do Conselho. A operadora diz que os efeitos da ORPA, embora impugnados na Anatel, já estariam produzindo seus efeitos contra a TIM. A companhia diz que, se não fosse o efeito suspensivo, por pelo menos até o dia 15 próximo, haveria prejuízos irreversíveis, antes mesmo da análise na agência. Representantes da Tele participou por meio de manifestação oral da última reunião do Conselho Diretor. A empresa diz que teria sido a primeira oportunidade garantida pelo regulador. Para o juiz, como a TIM não conseguiu suspender a oferta com a própria agência reguladora, haveria o perigo da demora, uma vez que a reapresentação das ORPAs em questão vinculará doravante os preços que a TIM irá praticar no mercado de telefonia, o que somente deve se dar efetivamente quando o seu pedido de reconsideração estiver definitivamente julgado pela Anatel. Ou seja, a Anatel está pensando que está naquela época da ditadura, que ela manda e o outro obedece. Anatel, vamos ser razoáveis, vamos usar o exercício da inteligência e aprender a ouvir. Esse não é um mundo de uma via só, é um mundo de mão dupla. Você tem que dizer o que você quer e escutar o que o outro quer e tem que negociar. Se vocês, meninos da Anatel, não estão qualificados para processos de negociação, peçam para sair, parem de atrapalhar o Brasil, parem de atrapalhar as empresas brasileiras. Saiam, vão para a praia, tomar água de coco, tomar um suco, né? Uma caipirinha, fazer alguma coisa útil da vida. Não fiquem atrapalhando o país nem atrapalhando as empresas, querendo impor as suas vontades a todo custo. Estamos num país que se entende democrático. Vocês não estão na China, vocês não estão em Cuba, vocês não estão na Venezuela. Não é do jeito que vocês querem. É preciso dar espaço democrático do contraditório, da discussão, do ir e vir, do negociar e chegar a termo. Se vocês não têm capacidade intelectual para exercer este papel que lhe foi conferido a vocês pelos seus padrinhos, senadores, deputados, quem quer que seja, por favor, digam aos seus padrinhos que vocês não têm condições de ocupar este cargo. Peçam para sair. O Brasil agradece, não tenha dúvida disso. E nós, acionistas de empresas, precisamos ter vergonha na cara e precisamos cobrar dos políticos que a gente vai agora depositar voto em urna, né? Clicar lá no teclado, temos que cobrar dessa turma que eles revejam esse procedimento que é criminoso, que é cancerígeno da indicação política para agências governamentais. Isso é um crime que eles cometem contra o país, contra as empresas e contra a sociedade brasileira. Se nós não acordarmos para isso, lamentavelmente, o Brasil jamais será um país sério, jamais será um país decente. Continuaremos a ser essa república de bananas que nós somos. Nós somos uma república de bananas e continuaremos sendo, né? Para fazer o contraponto a essa república de bananas, quero resgatar aqui o caso da Enron, que eu falei essa semana, né? O Paul Krugman, economista e colunista do jornal New York Times, ele escreveu em 2001, né? Ele escreveu um artigo e ele disse o seguinte, em 2002, ele escreveu um artigo e disse o seguinte:
Nos próximos anos, o escândalo da Enron, e não o 11 de setembro, será visto como o grande divisor de águas na história da sociedade dos Estados Unidos, escreveu ele no New York Times. Essa previsão começou a tomar corpo à medida que o escândalo estendeu seus tentáculos entre os setores financeiros e políticos dos Estados Unidos. Gigante do setor elétrico americano, empresa admirada, sétima maior dos Estados Unidos, segundo a revista Fortune, a Enron faliu, levando junto os fundos de pensão dos seus funcionários e de outros investidores da mesma categoria, num roubo histórico de no mínimo 1,5 bilhão de dólares e arrastando uma dívida de mais de 13 bilhões de dólares. Durante anos, diretores da empresa maquiaram os balancetes, enxugavam os prejuízos, inflavam os lucros. A mágica contábil, perversa e criminosa deu certo até o fim de 2001, quando rumores persistentes, rumores sobre dificuldades da Enron foram crescendo mês após mês, mas o primeiro sinal concreto de que havia algo profundamente errado veio à tona quando a companhia revelou que havia escondido débitos de bilhões de dólares que deveriam aparecer em seu balancete numa série de parceria com empresas de fachada dirigida por seus altos executivos. A Security and Exchange Commission, a CVM dos Estados Unidos, iniciou uma investigação. A Enron foi obrigada a refazer seus balancetes dos últimos 5 anos e admitir que seu lucro no período, que havia sido de 600 milhões de dólares, inferior ao originalmente reportado. Não há nada comparável, disse ao Wall Street Journal Edward Tillinghast, um especialista em falências da Codit Brothers em Nova York. O negócio era tão grande que há muitos tipos diferentes de entidades operando sob o guarda-chuva da Enron. Conivência de auditoria. O final trágico da Enron abalou a confiança do sistema financeiro norte-americano. Segundo o processo movido por acionistas, antigos acionistas, o descrédito era muito grande. A Enron escondia o prejuízo e turbinava os lucros com a conivência de quem deveria periciar a saúde contábil, no caso a empresa de auditoria Arthur Andersen, ex-auditora da Enron, aprovou a contabilidade fraudulenta da empresa e todos os esquemas ilegais que estavam sendo adotados para esconder prejuízos, e depois destruiu parte das provas do crime. A quebra do conceito de que a regra do jogo deve ser igual e seguida por todos levou os investidores de Wall Street a se mostrarem intolerantes com práticas contábeis ilícitas. Empresas endividadas com um sistema contábil altamente complexo foram as mais afetadas nos últimos tempos. A Casa Branca, por outro lado, quando a Enron bateu a porta, foi bem dura. A proximidade pessoal do presidente George W. Bush e de sua família com Kenneth Lay, fundador da Enron, e os vínculos de vários membros do primeiro escalão da atual administração com a companhia texana alimentaram desde o início especulações sobre o impacto político que a escandalosa bancarrota da empresa poderia ter para o popular George Bush, embora ele tenha adotado um tom mais crítico em relação às irregularidades cometidas pela Enron, depois de uma reação inicial defensiva, que incluiu até uma tentativa de minimizar suas relações com Lay. O crescente escândalo continuou rondando a Casa Branca. O potencial para causar danos ao governo Bush, os republicanos, foi reforçado por desdobramentos do caso, e este assunto seguiu perturbando, vamos dizer assim, o cenário político americano. Dito tudo isso, houve aí uma série de ações que foram tomadas. A empresa Enron foi fechada, decretada a sua falência, seus executivos condenados à prisão, sendo que aqueles que tinham maiores responsabilidades, incluindo aí o seu presidente, no caso da Enron, foi condenado algum tempo depois a 24 anos de prisão, né? Então, uma série de legislações foram feitas a partir daí para endurecer o acompanhamento de malfeitos de empresas e para salvaguardar os acionistas e manter a credibilidade do sistema do mercado financeiro. A Arthur Andersen, que ajudou a fraudar a empresa de auditoria, que era uma das maiores do mundo à época, também deixou de existir, né? Foram também condenados ao desaparecimento. Por que tudo isso é importante? Porque o escândalo da Enron, ele nos lembra muito
o que nós vimos aqui na IRB, né? Muito. Se você for olhar, fazer um paralelo, lembra muita coisa. E veja o destino, né, da IRB versus o destino da Enron. As medidas que os órgãos de controle tomaram nos Estados Unidos versus o que foi que aconteceu aqui no Brasil. Totalmente diferente, né, em gênero, número e grau. E isso nos remete também ao que a gente vem chamando a atenção, de que nós precisamos ser acionistas ativos, que nós precisamos ser acionistas que busquem se organizar, se fortalecer, os movimentos de formação de grupos de minoritários para fazer frente a controle, a ter condição de acompanhar os comitês de controle, os comitês de comitê fiscal, né? Conselho fiscal, conselho de administração, são áreas, são regiões de dentro das empresas que os minoritários devidamente organizados podem ocupar espaços, ouvir e ser ouvido. E o investidor brasileiro ele não tem essa história, ele não tem essa experiência, ele não tem esse hábito, essa cultura, mas precisa desenvolver. Isso vai fortalecer mais a Bolsa de Valores brasileira quando acontecer. Aqui a gente está trazendo à tona essa ideia, está trazendo à tona essa reflexão para que os acionistas da Oi pensem nisso, os advogados se organizem, para que a Oi possa ter um grupo forte de minoritários que possa se fazer representar e se fazer ouvir. Acho que a recuperação judicial não tem mais o que discutir, ela já acabou. Por que perder tempo mais com isso? Na verdade, bola para frente. Agora a Oi já está no novo momento, a empresa está numa ótima gestão, maravilha. E o minoritário? O minoritário está se sentindo ouvido pela empresa? Ele está se sentindo valorizado pela empresa? Penso que não. Penso que não, né? Até porque, numa recente apresentação do Rodrigo Abreu, ele já disse, e eu venho dizendo isso aqui também, que a Oi vai passar por uma grande mudança de base de acionistas, né? Ou seja, vai sair muita gente, esse número aí de 1.300.000, 1.200.000 acionistas, isso vai desaparecer. Eu estimo que depois da RJ, em algum tempo, teremos no máximo 12% de pessoas físicas como acionistas. Essa transformação vai acontecer, mas os minoritários poderiam estar se organizando para conseguir fortalecer uma posição. Sozinhos e independentes, a chance de se fortalecer é zero. E aí a gente vai ver realmente essa profecia dessa mudança de base acionária acontecer muito em breve, viu? Vai ser mais rápido do que a grande maioria imagina. Disso eu não tenho dúvida, mas fica essa ideia dos minoritários se organizarem, e eu penso que a hora é essa, a hora chegou. Mas isso cabe aí a um movimento espontâneo dos acionistas para se articularem, advogados que assumam essa condução desse processo, para que isso seja viável e seja possível, certo? Muito bem. Dito tudo isso, eu quero aqui reforçar que estamos com as vagas do Programa de Desenvolvimento de Liderança abertas, período de pré-inscrição, e se encerra agora, dia 15, o pré-lançamento. Se você tem interesse, agora o pré-lançamento encerra agora, dia 15 de agosto. Você tem uma oportunidade singular de se inscrever na primeira turma e pagar apenas R$ 1.397. É um treinamento de 5 meses que custa R$ 5.000. A primeira turma vai sair por R$ 2.097. Mas se você se matricular até agora, o dia 15, vai poder ter um desconto de R$ 700 se você for assinante da seleção de empresas e aí pagar tão somente R$ 1.397. É um treinamento ímpar, singular, que vai lhe ajudar a entender o mundo corporativo, entender sobre dinâmicas empresariais e coisas que podem fazer você crescer profissionalmente neste ambiente e alcançar aí salários acima de 20, 30 mil reais. Essa é a promessa que eu estou fazendo do ponto de vista objetivo, você revolucionar sua carreira para alcançar altos postos dentro das organizações e ter uma melhor remuneração. Por que isso é importante? Quanto mais você ganha, mais você investe, mais você tem condições de investir. Então, esse é o trabalho que nós vamos fazer a partir desse programa de desenvolvimento de liderança, certo? Qualquer dúvida, me procure pelo e-mail claudiosoleira@uol.com.br ou pelo direct do Instagram. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!